Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, neste especial, nós vamos demonstrar em como criar funções utilizando TLPP, ou TL++, ou TOTUS Language++, que é uma evolução da linguagem ADVPL. Então, pessoal, quais seriam as diferenças entre a linguagem ADVPL e a linguagem TLPP? Nesse link aqui do TDN tem aqui uma série de coisas que tem diferenças entre as duas linguagens. Onde, por exemplo, em TLPP nós temos nomes longos, temos annotation, temos try-catch nativo, JSON inline nativo. Só que nós não temos o recurso de static call. Então, assim, as telas antigas em MVC, em ADVPL, que utilizavam bastante recurso de static call para model def, menodef, em TLPP elas são um pouco diferentes, utilizando user function. Então, a linguagem TLPP ela veio para trazer bastante recursos, novidades, uma modernidade, digamos assim, para a antiga linguagem ADVPL. Então, tirando ali algumas limitações que a linguagem existia. Ah, Daniel, mas então se eu pegar um fonte com .prw e apenas renomear ele para .tlpp, vai funcionar? Então, pessoal, até vai funcionar, mas não seria o procedimento ideal para se criar uma customização em TLPP. Você vai estar simplesmente renomeando o arquivo ali e você não vai estar aplicando ali realmente o que a linguagem TLPP pode oferecer. Então, o ideal mesmo seria você já pensar em programar em TLPP e já criar a customização do que simplesmente alterar o nome de um arquivo. E se alterar o nome do arquivo, passar um pente fino, aplicando a padronização em TLPP, que nós vamos ver agora em seguida. Então, o que acontece, pessoal? Para poder trazer um certo padrão para a linguagem TLPP, foi se criado algumas padronizações. Inclusive essa página aqui do TDN, que eu também vou deixar para vocês o link fixado no artigo. Então, onde em customizações, o correto para as nossas namespaces é começar com o nome custom. Então, por exemplo, custom.terminal, que seria algo do terminal de informação, YouTube, por exemplo. Ou se fosse fazer um relatório, custom.reports, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Assim como para fontes também tem a sua nomenclatura, para funções e métodos também, onde, por exemplo, para a classe é utilizado Pascal Case, onde a primeira é maiúscula, a cada palavra é maiúscula, e para funções a primeira é minúscula e em seguida, sempre quando tiver quebra de palavra, com maiúscula, que é o caso do Camel Case. E nunca, em hipótese alguma, utilizar underscore, ou também conhecido como underline, no nome das funções, nome de arquivo e etc. Então, o ideal é nós seguirmos essa nomenclatura e também um passo muito importante é o que? Para internacionalização, nome de namespace, função, classe, métodos, deve-se utilizar o idioma em inglês. Então, agora nós já vamos ver como nós podemos começar a programar em TLPP. O próximo passo aqui, pessoal, é nós fazermos o download das includes que são usadas na linguagem TLPP, que são arquivos .th, que é diferente dos arquivos ch que utilizamos via ADVPL. Então, para fazer isso, existe um comando que é esse carinha aqui, tlpp.environment.getIncludesTLPP, que você pode executar no programa inicial, você pode criar uma user function que extrai eles, ou você pode executar, por exemplo, no miniformulas. Então, aqui vou copiar essa expressão aqui e vou utilizar aqui o Proteus, vou abrir o miniformulas. Então, vou fazer o login aqui, que vou colocar então o usuário e senha, minha base de testes. Eu vou abrir aqui ativo fixo. Vou abrir aqui então o miniformulas. Aqui então nós vamos colocar aquele comando e vamos aqui adicionar parênteses no final, porque é uma função. Então, vamos dar um executar. Vamos clicar aqui, então já executou.
Então, se nós formos na nossa Proteus Data, ele vai ter criado uma pastinha nova aqui, ó, chamada Includes, e dentro dela vai ter aqueles arquivos .th. Então, nós copiamos esses arquivos aqui e colocamos na nossa pastinha de Includes dentro da nossa Workspace. Então, a pasta que nós estivermos utilizando como Includes, nós colocamos esses arquivos .th nela. Então agora, pessoal, nós vamos criar uma função simples, como se fosse um Hello World. Então aqui eu vou fazer logoff aqui, do ambiente que eu estava usando o nome tst2. Deixa eu fechar aqui essa página. Então agora, vou abrir aqui o VS Code. Eu tenho uma pastinha aqui chamada temporários. Vou criar um arquivo dentro dela. Então já vou criar com a nomenclatura padronizada do TLPP. Então vou colocar novo arquivo, vou colocar custom. Aqui vou colocar terminal, que são os exemplos do terminal de informação. Vou colocar YouTube, que são os exemplos para o YouTube. E vou colocar aqui Hello World.tlpp. Nisso vou começar a codificar aqui esse programa. Então o primeiro passo é adicionar as bibliotecas. Então aqui vou colocar bibliotecas. Vou colocar sustenido include tlpp-core.th. E vou começar então a digitar a função. Então vou colocar user, aqui vou clicar aqui para gerar o Proteus Doc. Aqui vou mudar o autor para Atílio. Na descrição vou colocar como função para exibir mensagem de teste. Aqui no nome da função vou colocar como Hello World. Aqui não vou deixar version. Aqui vou colocar então o nome da função Hello World. E aí, pessoal, vou tirar aqui esse param_name, esse return var. E aí vou adicionar aqui então a namespace. Então, declaração da namespace. Então, namespace custom.terminal.youtube. E nisso eu vou colocar aqui no example uma forma de acionar essa função. Então, custom.terminal.youtube.o_hello world. Então, vai ser essa namespace com a função Hello World, como é uma função customizada com o underline. Então agora eu começo a codificar o programa. Então eu vou colocar local a área igual fwgetArea e já vou tipificar ela como asArray e já venho e adiciono aqui a restauração desse backup. Então fwrestArea a área. Nisso também vou declarar aqui uma variável que vai ser o que o usuário vai digitar apenas para capturarmos. Então cname igual, abre e fecha aspas, as character. E nisso, essa cname, nós vamos exibir uma tela de digitação para o usuário informar. Então nós vamos colocar aqui cname, igual, fw input box, informe um nome. E nisso, em seguida, nós vamos exibir o resultado. Então, fw_alert_info, o nome digitado foi, aí mais cname e aqui um título. Feito isso, então, nós finalizamos. Feito isso, então, pessoal, nós finalizamos aqui nosso primeiro programa, que é um Hello World. Agora nós vamos copiar aqui essa expressão, vamos compilar esse código e vamos testar no Mini_Fórmulas. Então, aqui está dando Ctrl F9. Compilou com sucesso, vamos dar um F5 então. Aqui vou logar com o usuário teste que eu tenho aqui nessa base de testes. Aqui então, ativo fixo. Aqui vou abrir o Mini_Fórmulas. E aqui vou colocar aquela expressão de exemplo. Vou dar no executar. Informe o nome, vou colocar Daniel. Vou dar no OK. Então o nome digitado foi Daniel. Então beleza, funcionou então aqui esse primeiro programa Hello World. Agora nós vamos ver um programa mais elaborado. No caso, pessoal, na série TI Responde, eu já tenho um exemplo aqui, que é esse vídeo 0173, que é uma importação de produtos que abre para a gente um CSV para nós pré-editarmos antes de efetivar a importação dos dados para a tabela SB1. Então assim, depois, na série TI Responde, nós vamos ver mais aprofundado esse fonte. Mas apenas para vocês visualizarem o resultado, vamos executar
ele aqui para a gente. Então, pessoal, nós vamos executar essa função aqui no Miniformulas e como que ela vai funcionar. Aqui no Miniformulas eu já coloquei essa expressão aqui. Ela vai ir e ler um arquivo CSV, então no caso eu tenho esse arquivo CSV aqui, ó, em c:\spool teste CSV, onde eu tenho produto, descrição, tipo, unidade medida, armazém padrão e grupo. Então eu tenho todas essas informações aqui. Ele vai ler essas informações, vai jogar para a gente numa tabela temporária em tela, que daí eu posso fazer algumas manipulações ali na tela. Feito isso, então, quando eu clicar em confirmar, ele vem acionando o exec auto de inclusão de produto linha a linha ali da tela. Então, ó, vou dar um executar aqui nessa função. Ele vai pedir para selecionar o arquivo CSV, então eu vou lá para aquela pastinha c:\spool. Aqui, então, vamos apontar para o arquivo teste CSV. Aqui ele vai perguntar se quer ignorar a linha 1 do arquivo. A linha 1 é aquela linha de cabeçalho. Então aqui eu vou ignorar essa linha. Vou clicar aqui em sim. Aqui então ele trouxe o que ele conseguiu ler do arquivo CSV. Eu consigo fazer alterações. Então, por exemplo, aqui no teste de importação eu vou colocar 6 horas e 34 minutos, 6 horas e 34 minutos da manhã. Então aqui eu consigo alterar as informações. Então ele tem essas três aqui. E se eu vier aqui no SQL, eu já tenho alguns produtos cadastrados, inclusive, por exemplo, o F001. Então o que vai acontecer? Quando ele der algum erro no execauto, ele não vai importar o registro, que é esse caso aqui. Então o F001, como já existe, ele vai pular. E nesse caso aqui, como o grupo G00Y não existe, ele também vai pular. Claro que eu poderia vir aqui e editar, mas não vai ser esse aqui o caso. Então ele vai importar apenas esse segundo registro aqui. Vou dar um confirmar. Então aqui ele veio e disse para a gente que houve uma falha ao incluir o registro da linha 1 ou da linha 3 e teve sucesso apenas na linha 2. E se eu for no SQL, onde eu tinha então 15 produtos, agora então dando F5, eu tenho então agora 16 produtos e o último foi aquele que nós importamos lá fazendo aquela tratativa. Então como que esse fonte aqui funciona? Esse fonte aqui, pessoal, ele é da série TI Responde. Então, pessoal, ele vai ser explicado com mais detalhes no vídeo da série TI Responde. Mas apenas para pincelar para vocês, a função ela é bem parecida com outras que nós já vimos em outros exemplos, com FWMark Browse, FW Browse e tudo mais. Só que notem que já está utilizando a padronização em TLPP. Então, utilização do inglês, utilização do Camel Case, no caso, a utilização aqui da namespace, tudo certinho então. Então a função ela vem, ela abre, ela cria uma dialog. Nessa dialog, no carregamento dela, ela vai acionar essa choose file to import, que ela vai pegar e vai ler o arquivo, vai abrir o arquivo CSV, aquela telinha para o usuário selecionar. O usuário selecionou, ele vai ler o arquivo e vai jogar para uma temporária. Então ele vai dar um reloc aqui numa tabela temporária. E depois disso, essa temporária é aberta na tela para a gente através da FW Browse. Então, a FW Browse ela abre essa tabela temporária para o usuário poder editar. O usuário então clicou no confirmar, ele vai fechar a dialog e vai alterar essa variável aqui, ó, click on confirm. E essa variável, então ela estando true, vai acionar essa create sb1 after confirm, que vai varrer a tabela temporária. Então vai varrer os dados da temporária e vai vir aqui acionando o execauto da mata 010. E onde houve erro, ele vai pegar e salvar na Proteus Data a mensagem do execauto por completo através da getAutoGRlog com memowrite. Do contrário, se teve sucesso, ele vai mostrar sucesso no execauto. Então essa aqui é uma função mais elaborada que foi criada para testarmos aqui em TLPP. Então, pessoal, o próximo passo aqui vai ser adicionar aquela função no menu. Então aqui nós vamos abrir o configurador. Nós vamos colocar aqui o nosso acesso na base de testes. E aqui então nós vamos acionar o cadastro de menus em ambiente. E aqui nós vamos manipular o menu do ativo fixo, que é o siga ATF. Nós vamos marcar só ele aqui, vamos dar um OK e vamos dar um adicionar. Aqui vamos colocar sim para todos.
Então acontece, pessoal, aqui nós vamos clicar nesse grupo específico que nós já temos parametrizado aqui. Então acontece, pessoal, até o momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, eu não consegui encontrar uma página no TDN, depois que eu encontrar eu deixo fixado aqui, de como adicionar uma função de usuário no menu sendo em TLPP. Porque acontece, a função de usuário, ela pega, como que funciona quando nós clicamos aqui em novo item? A função de usuário, quando selecionamos aqui, ela coloca o underline na esquerda. Só que aí eu não sei se ela apontaria para essa, que daí que ela faria? Ela pegaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 caracteres e iria colocar o underline aqui na esquerda. Então, uma forma de momentaneamente você adicionar no menu do Proteus, depois, claro, que se eu encontrar alguma documentação do TDN, eu vou adicionar aqui no artigo. Mas uma forma seria o quê? Você copiar essa expressão aqui inteira de como você aciona, desde aqui da namespace até o underline, e voltar aqui no Proteus e deixar realmente como função de Proteus. Então você vai deixar como função de Proteus e vai colocar a expressão aqui. Então ele vai ficar com o nome da namespace aqui, o underline e o nome da função aqui. Essa é uma forma de funcionar, acionar uma customização em TLPP, sem o parênteses. E aqui nós vamos colocar então como ativo fixo. E aí nós vamos colocar aqui o nome como importação produtos CSV. Então, feito isso, nós vamos dar um OK aqui e vamos gerar esse menu que vai ser consiga ATF, que é o nome do menu do ativo fixo, conforme tem aqui. Vou dar um gerar, confirmar a geração, sim. Quer criar um backup? Sim. E agora nós vamos testar essa função direto no menu. Então aqui, pessoal, nós vamos abrir um SIGMD ou SIGADV e vamos apontar para o ativo fixo para testar aquela opção que adicionamos. Então, admin, test123 aqui, essa base local. Vamos abrir o ativo fixo. Aqui então em atualizações ele vai ter aquele grupo específicos e aqui vai ter então importação produtos CSV. Clicando aqui então, nós vamos dar um confirmar e já vai acionar a customização que foi feita utilizando o TLPP. Então aqui eu posso apontar, por exemplo, para a pastinha c:/spool e apontar para aquele arquivo teste CSV. Aqui ele vai perguntar, quer ignorar a linha 1 do arquivo? Então nós vamos clicar em sim. Aqui então ele trouxe para a gente a nossa telinha que nós fizemos lá utilizando o TLPP. E aqui simplesmente eu vou clicar em fechar e ele volta aqui para o menu principal. Então dessa forma você pode fazer alguns testes direto no menu do Proteus. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse TI especial aqui, desse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, deem um joinha para ajudar o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima.